Shalom, queridos! Que maravilha poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ricardo Almeida, estou aqui muito bem acompanhado por aquela que é a mais bela das belas, Isabela, minha esposa, com quem eu tenho a alegria de dividir esse momento de workshop. Ai, que bom, que alegria estar aqui com você, meu amor. Shalom, queridos, para a gente está sendo uma grande alegria, uma honra poder compartilhar daquilo que temos vivido ao longo desses anos, entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida nesse tempo também. Eu me chamo Isabela, casada com esse lindo rapaz aqui, mãe de 3 lindos filhos, Felipe, João Pedro e Rafaela. E aqui nós estaremos juntos, conversando sobre muitas coisas que eu sei que vai alcançar o seu coração. Pois é, nós queremos compartilhar algumas informações importantes, porque a Bíblia diz que nós somos agentes de transformação. Não é? Os cristãos, eles são pessoas que, onde chegam, eles mudam o ambiente onde eles estão. Jesus nos compara a sal e luz. Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E esses dois elementos têm algumas coisas em comum, e uma delas é que todos dois, onde chegam, onde são colocados, eles mudam o ambiente. Se você coloca o sal numa feijoada, ele vai mudar completamente o sabor daquela feijoada. Se você coloca uma lâmpada num ambiente escuro, num ambiente de trevas, facilmente, ao ser ligada, ela possibilitará que se perceba a beleza daquele ambiente, que se perceba também as coisas certas e erradas, os lugares onde as coisas estão. Então, o sal e a luz, eles revelam que nós somos esses agentes de transformação nos ambientes onde nós estamos. Perfeito! E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse dia. Vamos falar sobre sermos agentes de transformação. E como é interessante esse tema num tempo como esse, onde nós entendemos que existe um costume da nossa sociedade com a passividade, ou então com acreditar que a mudança virá a partir de uma outra pessoa, que alguém precisa se mover de alguma forma para que venha a transformação. Só que hoje você vai ter a oportunidade de entender que a transformação ela é conquistada a cada dia e faz parte de um processo onde todos nós estaremos envolvidos. E é sobre isso, meu amor, que eu quero conversar, aproveitando aqui também a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu lembro que algo que sempre moveu muito o meu coração era o fato de olhar as pessoas, determinada realidade, e acreditar que aquela realidade poderia ser outra. E não é à toa que hoje eu sou assistente social, né? Onde a gente termina atuando em prol da mudança de realidade de outras pessoas. E não é à toa que Deus nos uniu. A nossa aliança ela vai além da aliança entre Isabela e Ricardo, mas vem através da aliança entre os nossos propósitos, porque você sempre foi inquieto com essa questão, não é verdade? É engraçado que quando nós começamos a namorar, eu estava no início de uma carreira e você prestando vestibular, mas Deus já sabia qual era o futuro que nos reservava e por isso nos uniu e por isso nós cumprimos o nosso propósito, nos complementamos no nosso propósito, seguindo juntos nesse trilho. Falando de propósito, nesses últimos 4 anos, atuando de forma mais direta ali na Câmara Municipal, tivemos a oportunidade de demonstrar, através da nossa ação mais direta, o quanto ser um agente de transformação pode impactar na vida de outras pessoas. O quanto agirmos, atuarmos da forma como a Bíblia nos orienta, vai fazer com que nós possamos influenciar os ambientes onde nós estamos. Não foram poucas as vezes que ali chegaram projetos que precisaram de uma posição mais firme, de uma posição mais segura da minha parte, da parte da bancada que defende os valores e princípios cristãos, e nós tivemos que fazer isso.
tivemos que articular com outros pares, porque somos apenas 7 ali, representando todo o segmento evangélico, e 7 é um número insuficiente para uma votação, e nós precisávamos articular, conseguir outros votos, convencer outros pares, porque vários projetos chegaram ali. Porque a transformação, é um detalhe importante, abrindo um parêntese, ela pode ser uma transformação para o bem, como pode ser uma transformação para o mal. Sim. Todo ser humano é um agente de transformação. Não é só o cristão que é um agente de transformação. Nós podemos transformar para melhor. Nós temos na mão a chave para transformar a vida das pessoas, para transformar os ambientes para melhor. Porque nós somos a luz que ilumina e nós somos o sal que dá sabor. Porém, a transformação também pode vir para pior. E muitas vezes chegaram ali projetos de outros vereadores que pensam de maneira diferente, que visavam transformar a sociedade, transformar até o comportamento nas igrejas. Imagine que por pouco as igrejas não têm um sanitário unissex, onde todas as pessoas teriam que comungar do mesmo espaço para utilizarem um sanitário. Então, e nós tivemos que nos unir, nós tivemos ali que comprar uma briga, no bom sentido do uso da palavra, mas de um posicionamento firme, de um posicionamento coerente com os princípios bíblicos, porque não estamos ali representando nossa ideologia, os nossos ideais. Estamos representando a Bíblia, a palavra de Deus. E nos posicionamos com muita firmeza e, graças a Deus, esse projeto foi recusado, foi rejeitado, não foi aprovado e nós temos a liberdade de continuar tendo o sanitário masculino, o sanitário feminino, para que cada pessoa use o seu e, dessa forma, a igreja não se comprometa, né, não comprometa o seu público, as pessoas que ali congregam. Interessante. E assim, eu estava aqui pensando, Jesus, ele sempre foi um agente de transformação. Jesus, aonde chegava, no ambiente que chegava, ele mudava aquela realidade. Ele se colocava à disposição para que uma nova realidade fosse estabelecida. E agora, aproveitando até a sua fala aí, né, sobre a experiência ali na Câmara Municipal de Vereadores, como um vereador nessa cidade, é possível, assim, você mesmo diante de um contexto onde muitas vezes a gente vê uma realidade que não é a ideal, com muitas coisas contraditórias, muitas posturas equivocadas, é possível ainda assim a gente promover transformação? Você acredita? A transformação, ela começa pelo seu posicionamento. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas com as suas atitudes, com aquilo que você vai fazer, do que com aquilo que você vai dizer. Né? As palavras movem e os exemplos arrastam, já dizia o ditado. Então, há sim como você impactar as pessoas, como você transformar os ambientes através das suas ações. E não apenas no ambiente público. Eu citei por ser essa a minha experiência desses últimos 4 anos. Porém, na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho, até no seio familiar, é possível ser um agente transformador. É possível ser um pacificador. É possível ser alguém que harmoniza os ambientes. É possível ser um conciliador, onde há contenda, onde há dificuldade, onde há inimizade. Então, agente de transformação, e aí eu falo o agente de transformação do bem, porque transformação pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, o agente de transformação do bem é alguém que faz isso. Ele leva a paz onde tem a guerra, onde tem o tumulto. Ele leva a conciliação, a harmonia onde tem o conflito, a inimizade. Então, é sermos essas pessoas. E é desta forma que as pessoas vão nos observar. E é por isso que as pessoas vão nos seguir. As pessoas não querem mais seguir discursos bonitos, palavras bonitas. As pessoas não querem seguir a rede social. As pessoas querem seguir você, querem seguir as suas atitudes, querem seguir você no seu comportamento, na sua maneira de ser. E isso é notado, é percebido. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que se converteram, e os novos decididos, eles gostam de contar, né, a história do porquê vieram para a igreja. E quantas vezes a gente ouve, Bela, a gente ouve
as pessoas dizerem, não, é porque eu tinha um colega de escola que ele era crente. Todo mundo fazia gozação com ele, todo mundo dizia que ele era bobo, que ele era quadrado, mas ele era um cara legal, ele era um cara conciliador, ele era um cara que estava disposto a ajudar. E eu sempre observei ele. Olhe bem, anos depois essa pessoa vem para a igreja, se converte e o que a mente dela faz? Traz essa referência de talvez da infância, talvez da adolescência. Ou seja, nós estamos sendo agentes de transformação e talvez a gente não perceba que nossa atitude está transformando as pessoas. Porque de forma prática não é automático, não é? A pessoa mudou porque me viu fazendo alguma coisa diferente, mas aquilo fica lá dentro guardado. E lá na frente, essa sementinha que as nossas atitudes plantam vão germinar. E a pessoa se converte e vai ter você, vai ter a mim, vai ter nós como referências de pessoas que entram nos ambientes e mudam a cor, mudam o sabor daqueles ambientes onde elas estão. Excelente, excelente. Isso é uma realidade. Quando a gente até para pensar assim, um pouquinho no significado da palavra agente e transformação, né? A gente para e tem um entendimento. Agente é aquele que vai estar agindo. E quando você pensa em transformação traz uma referência a partir de uma forma, né? Uma vez até você conversou, ministrou uma palavra a respeito disso, lembra? Que você falava sobre exatamente a forma onde havia necessidade de que nós trouxéssemos uma mudança a partir de uma referência de forma original. E aí essa é a proposta. Por isso que onde Jesus chega, a transformação acontece. Primeiro, nós entendemos que passamos a ser agentes. E assim, ou seja, com esse entendimento, nós entramos com uma ação resgatando a forma original, o modelo original. E aí isso gera mudança. Por isso que, às vezes, a simples atitude de cumprimentar uma pessoa de uma forma gentil, de você liberar o perdão em um mundo onde as pessoas muitas vezes não perdoam, de você estar ali pronto e disponível para ajudar, para colaborar, para dar um sorriso para alguém, mudar o dia daquela pessoa, a gente está agindo, resgatando a forma original que é Jesus. Jesus, ele é a nossa referência. Esses dias, até eu passando pelo hall do elevador, a moça da limpeza ela estava lavando o hall. Tem um dia na semana, não sei quais são os dias lá, que lava. E eu passei, obviamente, dei um bom dia e perguntei se tinha um paninho para eu poder pisar, para não sujar. Ela disse, não, o senhor pode passar assim mesmo. Eu digo, não, mas se eu passar vai sujar. Passaram alguns dias, aquela senhora me encontrou depois no corredor do prédio e disse, olha, o senhor é uma pessoa muito educada. Eu fiquei meio que sem entender onde ela queria chegar. Eu digo, é mesmo? Mas por que é que você está falando isso? Não, porque naquele dia, e aí ela lembrou esse dia. E um gesto simples. Ela disse, naquele dia eu estava tão triste porque passavam as pessoas ali e sujavam tudo que eu tinha limpado. E o senhor teve o cuidado de perguntar. É uma coisa simples, um fato simplesmente corriqueiro, do dia a dia, e que para mim foi algo muito normal, mas que significou tanto para aquela senhora. E que certamente ela vai ter uma boa referência daquele momento, daquela fala, daquele cuidado. E são coisas como essas, atitudes simples, numa padaria, num comércio, que podem possibilitar ao outro um dia diferente, sim, um dia melhor, né? Um momento mais agradável. E nós, para sermos agentes de transformação, não precisamos estar em posição de autoridade. Eu citei aqui a Câmara, os projetos, vou falar um pouco mais também disso, mas nós devemos ser agentes nos mínimos, nas mínimas coisas, porque são essas de fato que marcam, nos encontros pessoais, na rede social, eu digo no ciclo social, onde estamos inseridos, no meio dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, deixar sempre impressões que as pessoas possam ver e dizer, poxa, aquele cara é um cara legal, aquela garota é uma garota legal. E a gente pode, com isso, conquistar esses espaços, conquistar até portas abertas para a gente evangelizar,
para falar de Jesus, porque a grande transformação, ela vem quando a pessoa abre o coração para Jesus entrar. E aí ele muda, não somente o jeito de falar, o jeito de pensar e o jeito de sentir. Ele muda a vida por inteiro, ele transforma ali não somente os ambientes, ele transforma aquilo que somos, quem somos. Verdade. Então, mas a partir dessas atitudes, a partir dessa maneira de ser, nós vamos conquistar as pessoas e nós vamos ter portas abertas para falar do amor de Deus. Nós vamos ter portas abertas para pregar o Evangelho. Imagine uma pessoa que não dá um bom dia, imagine uma pessoa que chega no ambiente sempre enfesada, sempre com a cara fechada, sempre briga por tudo, faz questão das mínimas coisas. Quando essa pessoa vai falar do amor de Deus, o que é que quem está ouvindo logo pensa? Poxa, peraí, ela está falando do amor de Deus, mas não é isso que ela pratica. Não é esse não é o comportamento. Não. Há alguma coisa errada entre a fala, né, e a atitude. Então, quando a gente age como agentes, assim, sendo redundante mesmo, de transformação, fazendo no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, tendo comportamentos que apontem para a transformação da vida das pessoas, né, dos ambientes onde estamos, certamente a palavra vai ser muito melhor acolhida. Perfeito, perfeito. E assim, é tão real essa explicação, essa realidade, né, usar real, realidade, mas isso é tão sério, é tão evidente, que a gente, na verdade, pode ser agente de transformação aonde nós estivermos e no lugar que Deus nos colocar e termos a idade que tivermos, porque independe. E aí eu estava lembrando agora do Compaixão. Eu não sei se você conhece o Compaixão. O Compaixão é o trabalho social da nossa igreja. E nós temos um espaço que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social lá em Águas Claras. E uma das nossas vertentes é exatamente gerar em cada criança, em cada adolescente, o entendimento de que eles são agentes de transformação. Ainda que o mundo esteja deformado, eles podem, a partir do espaço em que estão, promover transformação. E aí eu já queria aproveitar e falar isso com você também. Você, aonde você estiver, no espaço em que você estiver, ainda que você seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, você também pode promover transformação a partir de situações simples, do dia a dia, corriqueiras, até as situações maiores. E agora é sobre questões maiores que eu gostaria de conversar um pouquinho também. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas decisões estão sendo tomadas. E agora cabe a mim e a você sermos também esses agentes de transformação. Eu vou permitir simplesmente que outras pessoas venham agir por mim e promover a transformação que elas acreditam que é certa ou que é errada, ou eu vou fazer parte desse processo de mudança. E é sobre isso agora que queria conversar um pouquinho. Esse momento em que nós estamos, existem tantas incertezas, estamos vivendo uma fase de quase pós-pandemia, muitas mudanças acontecendo e com ela também está vindo um momento de decisão, onde nós precisamos nos posicionar. É possível ser agente de transformação num momento como esse? Na realidade, é possível e é necessário. Porque se nós não influenciarmos, aí Jesus disse, se o sal não salgar, para que serve? Para que serve o sal dentro do saleiro? Para que serve o sal se ele não for colocado no ambiente correto para dar o sabor correto? Então, para que serve nós termos de Deus a palavra de que somos cabeça e não cauda, que somos influenciadores, que somos formadores de opinião? Se nós não usarmos essa influência e essa capacidade de formar opinião pela credibilidade que temos através do nosso comportamento, das nossas atitudes, se nós não usarmos isso para influenciarmos e promovermos transformações, e aí eu já sei que você se refere aos próximos dias que se aproximam, né, em que
estaremos definindo aí o futuro das cidades, o futuro da nação, porque a nação é formada, as cidades são formadas por um conjunto de bairros, os bairros são formados por um conjunto de ruas, as cidades são formadas por um conjunto de bairros e os estados por um conjunto de cidades e a nação por um conjunto de estados. Ou seja, é o momento mais importante da nação que se aproxima, porque estará se definindo o futuro das cidades que compõem os estados e que vão compor a nação. Portanto, ser um agente de transformação é não silenciar. Ser um agente de transformação é cumprir o seu papel de cidadão. Ser um agente de transformação é como dizia Martin Luther King. Ele dizia assim: eu não temo o grito dos maus, eu temo o silêncio dos bons. Nós não podemos silenciar. Nós precisamos assumir o nosso papel e corajosamente expor o nosso papel, expor aquilo que acreditamos, rasgar o nosso coração. Não é fácil. Eu lembro de um momento na Câmara que foi muito difícil para mim, que eu sofri muita pressão. E vou compartilhar com vocês, está nas minhas redes sociais esse vídeo postado, aliás, todas as defesas que fiz. Tanto as defesas dos valores cristãos, tanto a defesa dos princípios morais que a Bíblia nos ensina, quanto a defesa das comunidades que eu represento, estão todas postadas nas minhas redes sociais. E esse vídeo também está lá, publicamente postado. Está postado também no site da Câmara e registrado nos anais daquela casa. Quando uma mostra, chamada de Mostra Cultural, ali no Rio Grande do Sul, onde crianças estavam sendo expostas a ver corpo de adultos nus, homens nus, passeando livremente por aquela mostra, com as mãos dadas a crianças. Crianças que eu me refiro são crianças de 3, 4, 5 anos, vestidas, obviamente, porque estavam indo para uma mostra cultural, e sendo ciceroneadas, né, sendo acompanhadas, o anfitrião, alguém, um ser humano adulto e nu. E as imagens dessa mostra, isso já seria absurdo. E foi publicado nos jornais e nas revistas da época, eu me refiro a 2 anos atrás. E as imagens que estavam ali expostas nessa mostra cultural, não bastasse essa, já estarrecedora, eram imagens de zoofilia, sexo com animais, eram imagens de sexo grupal, era um Jesus pendurado numa cruz, mas de cílio, de unha pintada, de olhinho pintado, como se fosse uma mulher, uma trans. E, assim, na realidade, uma mostra que visava distorcer alguns valores. Jesus é o símbolo máximo do cristianismo. E eles tentam, de todas as formas, expor esse símbolo e ridicularizar a nossa fé. E, obviamente, que isso exigiu de mim um posicionamento. Por quê? Porque essa mostra estava para vir para Salvador. E quando eu tomei conhecimento de que uma das cidades por onde essa mostra ia passar, ela iria para Belo Horizonte e depois Salvador. Eu disse: Deus me colocou nesse lugar e eu não vou poder me omitir agora. É uma briga contra um grande banco, porque havia um grande banco bancando por trás dessa mostra, né, financiando essa mostra cultural. E eu disse: eu vou me posicionar. E assumi o microfone daquela casa e disse que o presidente precisava tomar uma providência, que o Ministério Público precisava ser acionado, que a casa precisava repudiar veementemente, por unanimidade, com a assinatura de todos os vereadores, aquela moção de repúdio, e que o contrato com aquele banco, porque a casa, quem paga, né, quem tem o contrato com a Câmara era aquele banco, precisava ser rescindido. E me posicionei dessa forma por entender que os valores cristãos estão acima e que eu fui colocado naquela casa para defender esses valores, para defender os princípios que estão na Bíblia, né? Independente daquilo que a grande minoria da mídia acredita e expõe, nós precisamos expor aquilo que nós acreditamos e que temos como certo. E pensei naquele momento: eu posso aqui comprometer o meu futuro político, mas se Deus me colocou aqui só para esse momento, já vai valer a pena. Amém. Vai valer a pena poder defender aquilo que nós acreditamos, que criança é criança e como criança deve ser tratada, amém, que família é a formação mais importante de uma sociedade, o pai,
a mãe e daí são gerados os filhos. E que nós precisamos defender esses princípios, precisamos defender esses valores. Então foram momentos como esse que me desafiaram a ser um agente de transformação mais contundente, de forma mais firme, de forma mais exposta. Não aquele que nós citamos no início da nossa fala, que é no dia a dia, nas pequenos gestos, nas pequenas palavras, nas pequenas atitudes, na cordialidade, na gentileza. Isso também é bacana, mas vai haver momentos que os agentes de transformação precisam se posicionar. Como Jesus, quando chegou na porta do templo e encontrou ali uma bagunça. Isso. Ele encontrou ali pessoas comercializando, fazendo do templo um lugar de comercialização, vendendo ali como se fosse uma feira livre. E ele tirou o cinto, né? E saiu ali com uma ira santa, expulsando os cambistas, expulsando os vendedores, os mercadores que estavam transformando a casa de Deus num lugar diferente da sua proposta. Então, às vezes, vamos precisar ser agentes de transformação, mas de uma maneira mais firme, de uma maneira mais contundente, ainda que expostos à crítica, ainda que expostos ao não entendimento dessa minoria que grita e que quer impor à maioria o seu pensamento distorcedor. Mas nós precisamos, às vezes, nos posicionar. Claro, sempre respeitando as pessoas, porque Jesus nos ensinou a amar. Jesus não ensinou a odiar ninguém. Nós não pregamos o ódio a quem quer que seja, muito menos a quem pensa diferente. Nós queremos sim que essas pessoas que pensam diferente, em algum momento possa chegar a elas a luz da verdade, da palavra, e que elas possam, confrontadas com a palavra, entenderem qual é o caminho que devem escolher. Mas a nós cabe amar e respeitar as escolhas das pessoas, sejam elas quais forem, ainda que essas escolhas contrariem aquilo que nós temos por fé. Porque Jesus nos ensinou isso. Quando apresentaram a ele uma mulher adúltera, e a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, e disseram para ele: mestre, a lei diz que devemos apedrejar essa mulher porque ela foi flagrada em adultério. Bom, Jesus podia ter dito, já que a lei diz, então apedreje, porque era a lei. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não que ele estivesse validando o adultério, não que ele estivesse dizendo que aquela mulher estava certa, mas ele estava dizendo de uma maneira fantástica: o amor deve estar acima do erro, o amor deve encobrir o erro, o amor deve nos fazer apoiar a pessoa para que ela mude o seu estilo de vida. Foi isso que essa mensagem que Jesus quis passar. E quando todos perceberam que ninguém estava apto a atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores, Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Nenhum deles te atirou sequer uma pedra? E ela disse: não, Senhor. E ele disse: tampouco eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. E é isso que Jesus quer que a gente diga para as pessoas. Que a gente diga para elas: nós amamos vocês. Nós entendemos a Bíblia, nós compreendemos que há um caminho diferente para você seguir. Mas o nosso amor faz com que a gente queira te ajudar. O nosso amor faz com que a gente queira te ver bem. O nosso amor faz com que a gente compreenda e respeite o seu direito de decisão. Mas o nosso amor não nos tira o direito também de defender aquilo que acreditamos. Então sejamos agentes de transformação, também nos posicionando, mas sempre com amor, com respeito, entendendo as diferenças. Isso é transformação. Isso é transformação. E eu estava aqui pensando assim, a gente vive num tempo onde existem muitas coisas erradas acontecendo, né? E isso termina sendo até um argumento para que muitos digam assim: eu prefiro não me envolver, porque eu acho que a gente não deve misturar as coisas, né? As pessoas terminam tendo muito esse costume de dizer: aquilo dali é coisa errada, ali acontece muita coisa que não deve, é melhor que a gente não se envolva nem interfira naquilo ali, deixe que as outras pessoas definam. Isso é não ser agente de transformação e isso também é não cumprir a Bíblia, porque, inclusive, a Bíblia diz que aonde há trevas, quando a luz chega, o que acontece? A trevas ela precisa se dissipar, ela tem que ir embora.
E eu não posso me omitir. Eu não posso acreditar que a treva tem que permanecer. E aí, aqui eu abro para várias questões, e especificamente também nessa área, né, da política, das decisões. Eu não posso simplesmente me omitir, porque existem pessoas, existem condutas que terminam caminhando por um lado que não é o correto, e não me envolver com isso. Mas eu preciso fazer parte, eu preciso levar a luz para que aquilo que é errado seja removido. E assim, ao longo desses 4 anos, eu pude acompanhar de perto a forma como Deus lhe usou, a forma como isso sempre ardeu dentro de você. Por muitas vezes eu perguntava, poxa, você aprendeu isso aonde? Poxa, você já faz desse jeito? Porque sabe quando você vê a unção sobre uma pessoa e que é capaz de transformar para cumprir um propósito? Assim eu pude ver na sua vida. E eu sei que por causa disso, você nesse lugar se tornou um agente de transformação. Ainda que com pouco tempo, tem conquistado um espaço que eu sei que Deus vai lhe levar a lugares muito maiores. E nós precisamos estar juntos para isso. Amém. Apenas concluindo, eu não falei, aquela mostra cultural não veio para Salvador. Através daquela fala, através daquele posicionamento, o presidente da Câmara acatou o nosso pedido e nós fomos para impedir que ela viesse, e ela não veio para Salvador. Maravilha. As crianças de Salvador não foram expostas àquele tipo de cultura que pregava a pornografia e que tentava destruir o principal símbolo da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, em outras cidades ela passou, mas aqui, graças a uma intervenção da Câmara Municipal, graças à intervenção de outras instituições também que se uniram, se aliaram para impedir que nossas crianças fossem expostas àquele tipo de pornografia, aquele tipo de mostra cultural, que de cultural não tinha nada, conteúdo, apenas o né? interesse de transformar a mente das nossas crianças. Muito bom estar aqui, Bela. Muito Se bom. pudesse, continuaríamos falando, né? Ainda mais que falar daquilo que mexe conosco, daquilo que é o nosso propósito. Verdade. Isso nos dá uma sensação de muita alegria, mas o tempo está acabando. foi. Foi bom estar com você que está aí em casa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus dias e que você cumpra o seu papel de agente transformador. Não seja um agente secreto. Deus não nos chamou para ser agente secreto. Aquele que as pessoas procuram e não encontram, porque é tão secreto que ninguém nem sabe que ele é um cristão e que ele tem um posicionamento. Seja um agente de transformação. Que Deus abençoe. Amém. Seja um agente de transformação e vamos promover a mudança que esse mundo tanto precisa. Eu e você podemos fazer a diferença. Tchau.